Morning, everyone. Welcome to Língua Inglesa 2. Today is November 23rd. Ok? 23 de novembro. Vamos para a nossa 16ª aula. Já estou compartilhando aqui com vocês a minha tela. Espera aí, deixa eu... Aqui o Moodle, tá? Que eu estava explicando sobre as atividades avaliativas. Vamos para a nossa semana 16. Nossa, quanta coisa já, hein? Aula 15 e 16, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui os slides, baixar os slides da aula. E vocês vão perceber que hoje nós vamos fazer uma atividade prática com a turma, tá? Então, vamos ao trabalho. Aula 16. Quais são os objetivos da aula de hoje? Realizar uma atividade prática em grupos, utilizando os conhecimentos do Present Continuous Tense, tá? Então, relembrem aí o que nós já estudamos sobre presente continuous, ou presente progressivo, toda a sua estrutura gramatical, perguntas, respostas, etc. E we are going to do an activity in groups, ok? Vamos fazer uma atividade agora em grupos. Então, um grupo, eu não sei quantos alunos nós estamos ainda para saber quantos grupos eu vou formar, mas um grupo vai ficar responsável por reading and writing, e eu aviso vocês, tá? O segundo grupo vai ficar responsável por criar atividades referentes a listening and speaking, ok? Então, grupo 1, reading and writing, grupo 2, listening and speaking. Por que isso? Quando nós analisamos os documentos oficiais, né, por exemplo, as orientações curriculares para o ensino médio, esses documentos, né, além da LDB, de outros documentos aí oficiais, fugiu o nome aqui agora, porque tem tantos, a respeito do ensino da língua inglesa, nós precisamos ensinar, não apenas, isso falando no ensino médio, tá? Não apenas a leitura e a escrita, como normalmente acontece, e os professores pensam em preparar os alunos para o vestibular, trabalhando texto, interpretação e etc. Na realidade, é preciso trabalhar tanto a leitura e a escrita, quanto listening and speaking, as 4 habilidades do inglês. Eu preciso saber falar, eu preciso saber entender, né, ouvir, ler e escrever em inglês. Então, eu preciso desenvolver essas 4 skills, habilidades. Então, o que vocês precisam fazer? O tema, o assunto é o present continuous, ou present progressive, ok? Só que tanto a leitura e a escrita quanto o listening e speaking, eles precisam ser trabalhados com os alunos, inseridos nas aulas de maneira contextualizada, tá? Então, eles precisam fazer sentido, eles precisam estar dentro de um contexto, principalmente no que diz respeito aí ao dia a dia do aluno, tá? Para que serve o inglês, né? Qual é a utilidade? Então, tudo isso precisa ser considerado. E quando vocês forem fazer a disciplina, a prática de ensino de língua estrangeira ou de língua materna, vocês terão acesso aí à leitura dos documentos oficiais e observar qual é o foco. Eu estou só adiantando para vocês, tá? Então, primeiro, o grupo tem a função de trabalhar o present continuous, ou com relação à produção escrita e à leitura, e o outro grupo em relação às habilidades de audição e de fala, tá? Oralidade. Quais são as sugestões, or the possibilities? Então, vocês podem, por exemplo, o grupo que ficou com a parte da leitura e da escrita, pode utilizar-se de pesquisas em newspapers and magazines or advertisements, ok? Então, vocês poderão criar uma atividade
para o ensino do Present Continuous, baseado em manchetes de jornal, notícias de jornal e de revista, em anúncios da publicidade, ou, quando eu falo em lyrics, eu estou falando sobre a letra das músicas. Ou eu posso pegar, por exemplo, o texto, né, uma letra de uma música, e explorar essas habilidades de leitura e de produção escrita e anexar e incluir também a audição. Perceberam como que eu posso trabalhar de maneira contextualizada? Ou eu posso simplesmente fazer pesquisa aí no Google ou outro site de busca de anúncios da publicidade que tenham, né, na sua estrutura exemplos de present continuous. Então, por exemplo, na linguagem da publicidade, é comum eu utilizar o present continuous ou não? Então, é isso que vocês vão pesquisar para vocês poderem criar aí algumas estratégias de ensino-aprendizagem de present continuous. O grupo que ficar com as habilidades de listening and speaking pode trabalhar com letras de músicas, vídeos de músicas, tá? Clipes de músicas. Vocês podem pegar alguns vídeos que falem sobre o ensino do present continuous. Vocês podem pegar algum vídeo de alguma série ou de noticiário em que as pessoas estejam fazendo uso do present continuous. Então, por exemplo, acessem aí o site da CNN, por exemplo, International. Vejam lá em algum vídeo. Existe em algum momento aí dos jornais, né, das notícias, há momentos em que os jornalistas fazem uso do present continuous? Sim ou não? Em que momento seria isso? Então, é sobre isso que é a atividade de vocês. Que ferramentas nós vamos utilizar depois que vocês fizerem essa pesquisa? Então, é possível que na aula de hoje vocês vão utilizar o tempo da aula para pesquisar, para juntar todo esse material. Então, vocês vão pesquisar e vão salvando. Se nós tivermos tempo suficiente, depois vocês podem escolher qual ferramenta vocês vão utilizar para aplicar isso. Pode ser por meio de um Google Forms, pode ser por meio de um Padlet, eu vou ensiná-los a utilizar o Padlet, ou pode ser por meio de um PowerPoint, ou outra ferramenta tecnológica, aí, ou que faça uso da tecnologia que vocês podem utilizar. Então, essas ferramentas vocês vão escolher numa segunda etapa, e eu vou ensiná-los a usar, caso vocês não saibam, tá? Aqui na sequência tem os tutoriais, mas provavelmente essa segunda parte seja para a nossa próxima aula. Talvez dê tempo de eu iniciar apenas uma parte, tá? Então, é isso. Vocês me entenderam? Deixa eu só terminar aqui a apresentação. Eu vou copiar o texto para compartilhar. Espera só um minutinho. Só um minutinho, tá? Vocês estão aí ainda, gente? Sim. Sim. Tá. Pensei que não estava. Estou organizando aqui para compartilhar tudo isso no chat com vocês, tá?
Pessoal, eu vou primeiro compartilhar aqui no chat. Vocês entenderam o que precisa ser feito? Olha, então, por exemplo, nós estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou formar 2 grupos apenas, tá? Então, o grupo número 1 vai ficar responsável pela leitura e produção escrita. O grupo número 2 vai ficar responsável pelo listening e pelo speaking, ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Quem ficar responsável pelo reading and writing vai pesquisar. Então, o que vocês precisam primeiro? O assunto é present continuous, ok? Presente contínuo ou presente progressivo. Vocês vão pesquisar, por exemplo, em notícias de jornal, em textos. Isso aqui são possibilidades. Vocês podem ter outras ideias que não essas que eu estou sugerindo. Vocês podem pesquisar em jornais, nas manchetes de jornais, nas notícias, em algumas revistas, o que vocês quiserem aí, séries, etc., se aparecem exemplos de uso do present continuous. Então, se aparecer, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que salvar esses materiais. Como, onde, aí vocês que decidem no grupo, tá? Quem está pesquisando, salvou, baixou e etc. O mesmo acontece com quem é responsável pelo listening e pelo speaking. Então, vocês podem procurar em letras de músicas, tá? Vocês podem procurar em vídeos aí do YouTube, pode ser nos noticiários. Enquanto o pessoal procura notícia escrita aqui, vocês podem procurar as notícias nos vídeos, no YouTube, em algumas agências aí de notícias internacionais, ok? Então, é isso, é procurar material que fale sobre o Simple Present Tense. Não que explique as regras gramaticais, mas que faça o uso do Simple Present, não, gente, desculpem, do Present Continuous Tense, ok? Vocês entenderam? Posso criar aí os 2 grupos? Para ter bastante gente procurando, senão vai sobrecarregá-los. Tem 6 pessoas em cada grupo, tá? Eu vou dar um tempo para vocês e a hora que o tempo estiver terminando, por exemplo, a princípio eu vou estipular 15 minutos para a gente ter um controle. E aí eu faço perguntas no chat de vocês para ver como é que está, se eu preciso, se vocês tiverem terminado eu chamo de volta, se não tiver eu dou mais 5 minutinhos, ok? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat que parece que tem alguma coisa. Manda no chat a divisão antes, a divisão de quem é o grupo 1 e quem é o grupo 2, é isso? Quem vai ficar responsável? Tá, então vamos lá. O grupo número 1 é o grupo do João Paulo, Miguel, Daniele, Camila, Pauliane e Adriele, ok? Então, vocês ficam responsáveis aí pelo reading and writing. O grupo número 2, que é o grupo da Giane, da Luísa, da Rita, da Amanda, Jaqueline e Caroline, vocês ficam responsáveis pelo listening and speaking, ok? Então, é isso. Uma dica para vocês. Quando vocês estiverem em algum buscador aí, de algum pesquisador da rede, digitando palavras-chave, vocês conseguem acessar. Então, vão no YouTube, digitem, por exemplo, notícias, né, noticiário, e vejam se tem alguma coisa de simple, desculpa, eu falo toda vez simple present continuous. A mesma coisa, músicas que tenham present continuous. Ele vai dar aí para vocês algumas opções, então vocês podem pesquisar a letra e depois pode buscar um áudio ou um vídeo que tenha a música também, explorar tudo. Então, a primeira parte é essa, é buscar insumo, material que fale do assunto, tá? E vão salvando. Tem alguma pergunta? Que eu vou abrir as salas. Sim? Não? Professora, tem alguma quantidade de coisas que a gente precisa te apresentar? Tipo, quantas atividades, por exemplo, não?
Não tem um número assim, mas quanto mais vocês conseguirem no tempo que eu proporcionar aí para vocês, melhor. Porque, por exemplo, se vocês forem trabalhar com o Google Forms, vocês vão precisar de elaborar algumas questões sobre o vídeo, sobre a música, sobre o jornal. Então, se você só tem uma manchete de jornal ou só uma notícia de jornal, você não vai ter elementos para produzir material depois, tá? Então, quanto mais vocês conseguirem, melhor. Se não for possível pelo tempo muita coisa, eu vou entender, a gente faz uma parte do que seria e depois nós damos continuidade aí em outras aulas com atividades semelhantes, tá? Ok? Beleza, obrigada. Por nada. Mais alguma? Do you have any more questions? No? Abrindo as salas.
Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Welcome back to the main room. Adorei as pesquisas aí de vocês, viu? Vocês variaram bastante a charge. Vídeo aí você só não gostou do Trump, né, Giane? Do Ai, Obama, demônio. tudo bem. Demônio, nossa. Ai, tá ótimo. Então é o seguinte, a primeira etapa da aula foi essa, que era justamente a seleção de material, de insumos, o que a gente chama na linguagem de input, né? É aquilo que vocês irão oferecer depois para os alunos de vocês. Então, a gente precisa ter insumos aí para desenvolver. Quando a gente fala em insumo, parece estar falando da pecuária, da agronomia, né? Dos insumos aí para a lavoura, mas material. Tá? Então, a gente precisa ter assim, fontes variadas, tipos de materiais, textos diferentes, que é para nós conseguirmos atingir o nosso aluno de algum modo. Então, vai ter aquele um que gosta de charge, outro que gosta de música, outro que gosta disso, daquilo, etc. Então, quando formos ensinar os nossos alunos, precisamos fornecer, propiciar uma variedade grande aí para atingir os nossos objetivos, tá? Então, essa é uma das nossas aulas mais práticas para que vocês sintam isso. Então, a teoria já foi explicada, porque vocês são alunos, né, professores em formação inicial, mas muitas vezes a gente não começa com os nossos alunos explicando a teoria, mas a gente começa vivenciando o tema, e é isso que eu gostaria de propor para vocês. Eu vou deixá-los criar primeiro, aí depois eu entro com os meus comentários, com as minhas sugestões, com as possibilidades, mas eu quero perceber como é que está aí essa percepção de vocês, tá? Mas não ficarão sozinhos, que depois eu darei o meu parecer mais técnico sobre o que vocês vão realizar. Então, essa atividade começa na aula de hoje, mas ela termina na próxima aula. Por quê? Na primeira etapa, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela de novo. A primeira etapa era essa de selecionar material para trabalhar reading and writing e para trabalhar listening and speaking com o assunto, com o tema present continuous, tá? Aqui eu coloquei algumas possibilidades, sugestões, tá? Mas, assim, vocês poderiam pesquisar o que vocês quisessem sobre o assunto. E nós vamos escolher, então, ferramentas para poder trabalhar, para poder utilizar todos esses insumos aí que vocês pesquisaram, tá? Pode ser por meio de um Google Forms, de um Padlet, de PowerPoint, do que vocês souberem utilizar. E aí minha pergunta é, dessas três sugestões de ferramentas, qual vocês sabem já utilizar bem? Ou sabem utilizar? Pode falar, tá? Abrir o microfone que eu não estou visualizando o chat. Eu mesma, só o PowerPoint. Tá. Eu, particularmente. Certo. E os demais alunos? E o PowerPoint e o Forms. Tá. Alguém sabe utilizar o Padlet? Eu acho que já usei uma vez também, mas não tenho certeza. Tá. Então, qual desses três aqui vocês gostariam que eu explicasse melhor para vocês hoje? Eu tenho que começar por um, que é o que vocês mais gostariam, depois eu passo para o outro e para o outro, tá? Eu desconheço totalmente o Padlet. Tá. Vocês querem começar Eu também gostaria. Tá, então eu vou começar pelo Padlet para as orientações. Nós vamos tentar criar um Padlet, depois nós vamos tirar as dúvidas do Google Forms, se der tempo hoje, senão na próxima aula,
e também como fazer gravações no PowerPoint. Vocês sabem utilizar o PowerPoint e fazer um vídeo dele depois? Porque o PowerPoint que a gente utiliza assim para dar aula, aqui só passando os slides, é uma coisa, mas tem muitas outras coisas que a gente pode utilizar com o PowerPoint. Então, eu posso gravar uma aula no PowerPoint, tá? Ele vai ficar um PowerPoint com áudio, tá? É possível colocar um vídeo também, mas aí são mais recursos e fica, às vezes, mais difícil para o aluno conseguir baixar, porque ele vai ficar muito pesado, tá bom? Quando eu coloco o vídeo também. Então, nós vamos trabalhar essas 3 ferramentas aqui para que vocês possam utilizá-las depois na elaboração, no uso da aula de vocês, tá? Então, aqui para o Padlet, até parece que eu adivinhei que vocês iam querer começar pelo Padlet, né? É que o Padlet é o único que eu fiz, não, né? Eu pesquisei os tutoriais para mostrar para vocês e criei, eu vou mostrar os meus Padlets também. Porque os outros Google Forms e o PowerPoint, eu vou abrindo e já vou falando para vocês. Agora, esse daqui precisa criar uma conta, tá? Então, como que a gente pode criar um Padlet? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês o início e depois nós vamos cada um abrir aí a sua conta no Padlet. Então, eu só vou mostrar, tá? E depois eu vou fazendo junto com vocês, porque a explicação depois fica aqui no vídeo para vocês tirarem as dúvidas, caso tenham esquecido, tá bom? Só mostrar. Vocês me falem se o vídeo estará funcionando ou não, tá? Se tem som também. Vocês estão ouvindo? Tá Tem bem som? baixinho Sim. aqui. Ah, não. O áudio não. Eu vou aumentar o meu som aqui, tá? E vou colocar novamente. Deixa eu... Aí vocês me falem sim ou não, por favor. Espera aí. Sim, pra mim tá normal. Sim. Tá. Pessoal, deixa eu parar aqui o vídeo, só um minutinho. Parar de compartilhar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um Padlet, tá? Mas provavelmente na minha fala, depois vocês podem esquecer. Então, é para vocês saberem ali que naquele vídeo ele vai mostrar um passo a passo de onde você clica, o que é que você faz para criar o seu mural. Padlet é um mural virtual, tá? Você pode escolher os formatos que você quer, coloca título, conteúdo, etc. Então, eu vou demonstrar para vocês como é que se faz isso. Só um minutinho, deixa eu... Eu vou mostrar agora uma outra
um outro arquivo aqui, peraí. Como usar o Padlet para criar experiências de aprendizagem incríveis. Então, naquele primeiro momento ali, vocês tinham um vídeo. Peraí. Estão visualizando? Aqui, vocês têm em forma de texto. Como é que vocês fazem isso? Tá? Aqui tem as explicações, olha, eu estou rodando, como usar o Padlet, criar murais digitais, aí vocês vão clicando nesses hiperlinks aqui, que vocês vão tendo acesso a mais informações. Esses são os formatos que vocês podem utilizar. Aqui para você convidar os seus alunos para colaborar, como pode ficar aí o mural, e mais conteúdos aqui sobre como vocês podem usar esse mural com os seus alunos, tá? Aqui também tem o passo a passo. Então, eu não quero assistir o vídeo porque não dá tempo, ou porque demora mais e eu tenho que ficar parando. Venham para esse texto aqui que ele vai explicar para vocês também como é que vocês criam um Padlet. Tá? Então, eu já mostrei aqui para vocês também nesse slide. E nós vamos, então, criar um Padlet. Eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Se vocês estiverem no computador, fica mais fácil. Agora, quem não estiver aí utilizando o seu computador, seu notebook ou seu PC, consegue fazer isso no celular também? Consegue. Só que não dá para ir criando e assistindo a aula ao mesmo tempo. Então, vocês terão que fazer essa criação num outro momento, tá? Então, quem estiver no computador, fica mais fácil. Espera aí, deixa eu voltar aqui para o meu... Vou parar a apresentação minha de slides. E vou abrir aqui o meu Padlet, um minutinho só, tá? Vou compartilhar com vocês agora o passo a passo, tá bom? Então, quem quiser anotar alguma coisa para não esquecer depois, fique à vontade. Quem quiser dar print também, fique à vontade. Só que naqueles tutoriais ali, vocês vão ter todas essas informações, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu abri aqui o meu Padlet. Estão vendo? Hi, Rosângela, boa terça-feira, etc. Esses são os meus murais do Padlet. Mas como é que vocês criam o mural de vocês? Então, eu vou voltar aqui. Olha, digitem aí no site de busca Padlet Login, ou simplesmente Padlet. Vocês vão ver que tem aqui essa página, esse site, ele está pegando... Eu quero só copiar o login para não... Eu vou copiar assim e compartilhar aqui com vocês no chat, mas provavelmente vai informações a mais, tá? Espera aí. Deixa eu ver se eu deleto. Viram o link aí para vocês fazerem o login? Então, quem estiver no seu computador pode clicar nesse link para já começar a fazer, porque você precisa ter uma conta, tá? Então, sem ter a conta, você não consegue utilizar aí o Padlet. Então, voltando aqui no meu, eu vou abrir no meu aqui, ó, login, tá? Porque eu já criei a conta. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam criar a conta de vocês. Quando
vocês... Espera aí, ó. Já eu mostro como é que cria a conta, caso vocês não consigam, tá? Então, suponhamos que você já tem a sua conta, eu já estou logada. Então, o primeiro passo, vocês vêm aqui, ó, em criar um Padlet, tá? Depois que aparece criar um Padlet, lembra que lá no vídeo falava dos formatos que vocês podem escolher? Então, quando você clica aqui, ó, no formato de mural, então vamos supor, eu vou selecionar. Então, ele vai agrupar o conteúdo em um layout no estilo tijolinhos. Aqui vai ser um feed vertical, uma lista. Aqui vai ser em linhas de caixas. Aqui vai ser numa série de colunas. Então, qual é o formato que vocês querem dar? Pensem no conteúdo de vocês, tá? Então, vocês vão trabalhar o Present Continuous, vocês vão trabalhar com diferentes materiais, com notícias, com vídeos, com charge. Então, qual seria a melhor opção da estrutura? Em forma de mapa, em forma de tela, que você pode ir distribuindo, agrupando e conectando os conteúdos do jeito que você quiser, ou como se fosse numa linha do tempo, em que você vai posicionar o conteúdo em uma linha horizontal. Então, suponhamos que vocês queiram aqui em colunas, tá? Eu vou selecionar. Perceberam? Então, ele me deu uma amostra aqui, ele vai ser organizado em colunas. Título, meu Padlet espetacular. Você vai colocar um título aqui. Vamos colocar English 2, turma 628. Vou colocar esse título. Vocês coloquem aí o que vocês acharem necessário, tá? Então, Present Continuous Tense, que é a descrição. Nós vamos trabalhar isso, tá? Vocês estão me ouvindo ainda? Porque apareceu mensagem aqui de conexão ruim minha. Sim. Tá. Aqui um ícone, se você quiser escolher algum ícone para representar o seu Padlet, ele vai abrir aqui uma série de ícones que já estão prontos para você colocar, você pode adicionar o seu próprio ícone. Suponhamos que vocês tenham aí um avatar, alguma coisa, vocês podem selecionar. E aqui tem mais ou menos as possibilidades, igual tem nos smartphones. Do que é? Tá? Vocês querem colocar algum ícone? Se não, vocês deixem nenhum ícone. Fiquem à vontade. Endereço. Aqui, ó, quando você cria o seu Padlet, ele vai te dar um endereço. No caso, é o meu, Rosângela. Por quê? Porque eu criei esse Padlet. Aí você quer compartilhar com os outros colegas. Você vem aqui, ó, copiar para a área de trabalho. Aqui eu vou ter o link, eu compartilho, todos os alunos conseguem acessar o meu Padlet e trabalhar nele, tá? Aparência. Qual é a imagem que vocês querem? Então, aqui eu tenho cores sólidas, eu tenho cores gradientes, eu tenho texturas e eu tenho imagens. Ou eu posso acrescentar o meu próprio, meu próprio, como que eu falo mesmo? Wallpaper? Eu esqueci, gente. Papel de parede. Papel de parede. Então, vamos aqui. Que imagem vocês querem para trabalhar o Present Continuous? Tá? Então, tem um monte aqui. Vou colocar dessa casa, porque dá para mostrar que tem várias atividades sendo feitas, tá? Mas é uma sugestão. Então, eu acrescentei aqui o papel de parede. Aqui, se eu quero cor clara ou cor escura, tá? Aqui a fonte, qual fonte vocês querem? Eu vou optar por essa daqui, ó. Viram aqui como é que tá a letra, a fonte? Se eu clico na outra, vai mudar aqui em cima. Estão visualizando? Ó, perceberam? Aí você escolhe qual você mais gosta. Depois, para publicar, né? Então, para que as pessoas possam publicar no seu mural. Exibir o nome do autor acima de cada publicação. Então, vocês querem que apareça o nome de quem é que está publicando aí? Sim ou não? Posição da nova publicação. Vai ser a última ou vocês querem que ela apareça em primeira, né? A mais nova. E vocês que falem. Permitir que os visualizadores façam comentários? Sim, eu quero que todo mundo participe. Vocês querem que as pessoas manifestem alguma reação? Então, você vem aqui, ó. Eu quero que a pessoa vá curtir,
que ela vote, que ela adicione estrela ou que ela dê uma nota. Então, vocês têm que escolher uma dessas. Eu vou deixar aqui, por exemplo, curtir, tá? Agora, para você filtrar o conteúdo. Você quer que tudo aquilo que for publicado seja aprovado por você? Se você quiser que sim, você clica aqui. Se não for necessário, você deixa aqui desativado. Filtrar linguagem obscena, então eu coloco aqui, filtrar linguagem obscena, tá? Associar um domínio, se você tiver aí um blog, alguma coisa, você pode associar aqui o domínio, tá? Então, vamos lá para a próxima. Está tudo pronto, siga seu coração e publique o conteúdo que você quiser. Aí você clica em começar a publicar. Vejam, aparece aqui. Eu vou colocar, então, por exemplo, o que você... vídeo Obama, tá? Eu vou salvar aqui. Eu vou adicionar outra seção, ó, Add Section. Que nome que vocês querem colocar aqui? Lyrics, que vocês vão colocar a música, coloquem aqui. E assim sucessivamente. Vocês viram que tem um mais aqui? Para que serve esse mais? Quem sabe? Alguém sabe? Alguém que já usou o Padlet? Eu vou clicar, olha. Então, aqui é para você acrescentar coisas em cada um dos itens. Então, você vai digitar aqui qual é o assunto. Então, vamos lá. O que eu coloco aqui? Vou colocar... Não vou colocar o Trump, não. Impressions, tá? E o que eu quero? O que eu vou publicar? Vou colocar um arquivo. Estão vendo aqui que tem o formato de um arquivo? Aí eu vou buscar algum arquivo que eu queira colocar aqui. Então, vocês salvaram lá a letra da música e vocês querem colocar a letra da música? Então, salva no seu computador, aí você vem aqui, procura e etc. Tá? Você quer colocar uma foto? Aí, vocês querem tirar foto de vocês, aí da turma? Então, aqui abriu a câmera e vocês podem fazer a foto. Tá bom? Foto dos alunos que fizeram parte do grupo. Eu nem sorri. Pronto, tirou a foto. Eu não vou salvar, não, tá? É só para mostrar para vocês. Fechar. Cancelar. Você não salvou, tudo bem. Depois aqui eu posso colocar um link, olha, estão vendo que eu tenho um link? Então, o que eu quero aqui? Colocar pesquisa de imagens. Então, eu tenho essas coisas, mas eu quero colocar, por exemplo, o link para o Spotify, para um GIF, para uma localização, para um gravador de vídeo. Então, eu acrescento aqui, nesse lugar. E aqui eu posso colocar uma imagem, tá? Você vai procurar imagens. Você pode procurar GIF, você pode procurar alguma coisa do YouTube, Spotify, Web, porque isso aqui eu fui acrescentando já ontem nas minhas coisas, por isso que já aparece aqui, tá? Deixa eu ver o que é o 3 pontinhos. O 3 pontinhos é para você acrescentar mais coisas que você queira adicionar aí no seu Padlet, tá? Então, aí você acrescenta e vai colocando quantas coisas você quiser. Se você quer, por exemplo, colocar um link do Google Forms, porque você criou um Google Forms, então você vem aqui em adicionar e você vai colocar nesses maisinhos todas as coisas que você quiser. Depois que estiver pronto, você clica em publicar, tá? Eu vou descartar. E aí, tá pronto o seu Padlet? Você vem aqui em compartilhar, tá? Ó, compartilhar. Você pode convidar as pessoas, ou você pode simplesmente obter o código, né, o QR Code, ou copiar o link para a área de transferência. Você pode fazer as duas coisas. Às vezes o aluno ele vai acessar o Padlet pelo celular, então é interessante você colocar o código ou o link aqui para a área de transferência, certo?
e aí você compartilha o que você fez com as outras pessoas, porque elas podem contribuir com vocês, tá? Eu vou voltar aqui. Espera aí. Viram aqui como eu tenho alguns Padlets? Então, vamos ver o... Acho que é esse daqui. Esse daqui eu fiz com as minhas turmas de tecnologias. Eles tinham que fazer a leitura de um livro, que era esse organizado pelo Kleber Silva. Eles tinham que escolher dentro do texto que eles leram 5 itens, 5 pontos que fossem o que eles consideraram mais importantes, né? Então, eles fizeram isso na aula passada. Na próxima, eu já criei os 5 itens. Na próxima aula, assim como vocês fizeram hoje, eles vão ter que vir aqui, cada um no seu item escolhido, e acrescentar as informações, links, etc. e tal, para que a gente possa dar continuidade, tá? E como é que a gente... Espera aí. Cria um Padlet. Deixa eu voltar aqui em branco. Vamos aqui nesse Padlet que eu não estou. Ele abre o meu porque eu já tenho a conta. Espera aí. Permitir. Se alguém tiver com o computador ligado e quiser digitar aí o padlet.com, tá vendo? Porque o meu ele já entra. Basta digitar aqui padlet.com e aí vai aparecer para você se inscrever. Deixa eu deletar aqui o meu. Ops. Compartilhando mais coisa aqui do que eu devia. Espera aí. Vocês entenderam como é que a gente faz? Como é que usa o Padlet? Como ele pode ser rico para vocês trabalharem aí com os alunos de vocês? Então, por exemplo, todo mundo pode acessar isso direto de um smartphone. Então, para contribuir, você criou o seu Padlet, você vai compartilhar com os seus alunos. Ali você pode organizar tudo em sessões, por quê? Vocês pesquisaram letras de música, vídeos, charges, textos, etc, etc. Então, tudo isso pode ser organizado nesse Padlet. Aí você compartilha com os alunos e eles vão executando as ações conforme vocês forem solicitando. Então, pessoal, vamos abrir o Padlet lá no item número 1 e vocês vão responder. Então, cliquem lá no Google Forms que eu disponibilizei e vocês vão responder, vão ouvir a letra da música e vão responder os espaços em branco sobre isso. Então, aí você consegue juntar tudo isso numa única ferramenta. Tá, mas eu não quero trabalhar com Padlet. Posso trabalhar com outras tecnologias? Sim, eu vou mostrar para vocês algumas. E depois, quando vocês estiverem no 8º semestre, que vão trabalhar as tecnologias da informação e comunicação para o ensino de línguas, aí sim vocês vocês deverão utilizar em cada uma das etapas da aula uma tecnologia diferente. E aí vocês precisam dominar bem, mas já tendo acesso agora, facilitaria muito mais a vida de vocês depois. E outra coisa, quando a gente fala em ensino de língua inglesa, para vocês não é só ensinar as regras, mas ensinar como vocês vão trabalhar esses conteúdos com os alunos de vocês. Então, esse é o intuito aí da nossa aula. Depois de já ter explicado o conteúdo, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente poderia trabalhar, tá? Então, a minha dica é que vocês acessem aí o Padlet e que vocês criem uma conta de vocês, tá? Para que depois saibam, vocês consigam escolher onde é que vocês querem trabalhar. Quando a gente fala em Google Forms, eu vou clicar aqui para abrir um Google Forms.
Só um minutinho que eu já compartilho, tá? Eu vou compartilhar um modelo em branco aqui para vocês, para caso vocês não saibam utilizar o Google Forms. Então, o que vocês podem acessar primeiro? Aqui, ó, docs.google.com, ou vocês vão digitar googleforms.com ou Google Forms, e ele vai abrir para vocês aí um formulário em branco, tá? Então, quando vocês abrirem, ó, eu tenho aqui um formulário sem título, tá? Eu vou digitar aqui qual é o meu título. Então, seria inglês 2, present continuous tense. Eu vou descrever o que é, né, do que se trata. Atividade realizada com os alunos da turma 628 a respeito do tema acima, para não ficar repetindo, tá? Então, aqui eu vou escolher o que eu quero. Então, suponhamos que vocês tenham um texto, ou que vocês vão trabalhar com sessões. Então, primeiro, vamos identificar quem é. Sempre é bom identificar quem é a pessoa, tá? Nome. Agora, como é que a pessoa vai responder nome? Por aqui? Não, né? Então, vai ser uma resposta curta. Você vem aqui, tá? Agora, eu quero acrescentar uma outra pergunta. Eu venho aqui no mais. E aí você vai digitar a sua pergunta e o formato que você quer que a pessoa responda. Se é múltipla escolha, que vai aparecer essas opções. Se são em formato de caixinhas, que ele pode selecionar mais de uma opção. Se eu quero, por exemplo, uma grelha de múltipla escolha, perceberam? Então, eu vou associar a linha 1 com a coluna tal. Se eu quero verdadeiro ou falso, então eu coloco... E aí eu vou escolhendo aqui, ao lado, o que eu quero. Se eu quero carregar algum arquivo, né? Então, permitir que carreguem, tarará. Eu tenho aqui que colocar, continuar, etc. E eu posso compartilhar aqui, por exemplo, aquele texto lá que vocês localizaram, tá? Eu vou cancelar aqui. E aí vocês vão clicando para ver quais são as possibilidades que vocês têm, tá? Se é uma escala linear, vejam, tá? De 1 a 5, etc. e tal. Então, aqui nesse mais, eu acrescento as perguntas. Aqui eu vou importar alguma pergunta. Então, suponhamos que você já tem lá um arquivo que você fez no Word e você quer buscar essas perguntas de lá. Você vem aqui e importar, aí você não precisa digitar. Aqui, adicionar título e descrição. Então, você quer explicar do que se trata primeiro o exercício antes de você acrescentar. Aqui, se você quer adicionar alguma imagem, então você vem aqui em navegar, se você for buscar no seu computador essa imagem, você clica aqui. Se você for buscar por URL, pelo Google Drive, imagens do Google, você vai clicando aqui em cima e você baixa a sua imagem e acrescenta aqui no texto, tá? Suponhamos que eu queira colocar uma imagem aqui, ó, no começo. Então, espera aí. 10h55 já. Vou buscar uma imagem aqui. Qualquer uma, tá? Só para mostrar para vocês. Ela tá aqui, mas eu posso depois jogá-la para o lugar que eu quiser, tá? Se eu quero que ela inicie. Aqui eu posso acrescentar um vídeo. Então, lembra que vocês pesquisaram um vídeo aí?
digita o URL aqui que esse vídeo fica disponível para o aluno assistir. E aqui é adicionar sessão. Então, suponhamos que você queira que depois que o aluno preencheu o nome, estão vendo que a barrinha veio para cá? Então, depois que ela preencheu o nome, eu quero acrescentar uma sessão. Cadê? Onde é que foi a minha sessão? Aqui, ela não foi para onde eu queria. Ah, sessão 1 de 2, está aqui. Só um minutinho. Ela veio aqui para baixo, não foi para o lugar certo, mas depois a gente treina isso. Então, quando você vai dar uma explicação primeiro para o aluno, antes dele fazer o exercício, então é interessante que você crie sessão. Ó, vocês devem assistir ao vídeo disponível em tal lugar, depois responder as perguntas, aí depois vocês fazem as perguntas. Então, o Google Forms é assim. Aqui você... Só um minutinho, tá? Se você quiser colocar uma imagem no seu Google Forms para ele ficar mais bonitinho, você escolhe aqui uma... deixa eu pegar essa, ó. Uma imagem. Inserir. Aí vai mudar esse formato que está. Terminou? Você quer enviar para os seus alunos o link. Você vem aqui, ó, enviar. Tá vendo? Abreviar para ficar um link pequenininho, copiar, aí você compartilha com quem você quer e todo mundo vai abrir esse formulário e poder responder, tá? Então, o Google Forms funciona mais ou menos desse jeito. E aí, na próxima aula, então, vocês vão escolher qual é a ferramenta. Se tiver dúvidas no uso do Google Forms ou do Padlet, vocês me falem, acessem aí os tutoriais e a gente... Com esses materiais que vocês selecionaram hoje, nós daremos continuidade na nossa próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tenham ótima semana. Eu já fiz a chamada, tá? Eu já olhei quem estava aqui, já fui lá no Swap e já registrei as presenças, tá bom? Nós temos 12 alunos presentes, ok? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Tchau, professora. Tchau, gente, beijos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Thank you for you too. Para a gravação.